Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Eu e Carlos Eduardo, que vocês já conhecem, o grande amigo Carlos Eduardo, estamos aqui a postos. Hoje, dia 28 de 10 de 2020, e nós, mais uma vez, aqui preparados para mais esta live. O assunto paciência e trabalho, que é o assunto de hoje, que o Carlos Eduardo vai desenvolver para nós, e nós aqui junto com vocês. Boa noite, Vera Lúcia, Elka, Ronaldo Pereira, boa noite, Verinha, Lúcia Aboba, muito bem, Reinaldo Pasqualini, Daniel Pereira, Sônia Regina, muito bem, Maria Tereza, boa noite a todos vocês. E vamos aqui... Estamos chegando exatamente 20 horas, 1 minuto, dentro do horário que a gente se comprometeu com vocês a estarmos aqui. Maria Del Pilar, boa noite. Bruno e Cris, boa noite. Ana Paula Domingues, Dona Vera, Mari Cavalcante, Beth Alves, boa noite a todos. Pulei alguém? Não pulei alguém. Fernanda Alves, boa noite. Muito bem. Thelma Carlete, boa noite. Seja bem-vinda. Jussânia Giordano, boa noite. E é isso aí, pessoal. Muito boa noite a todos vocês. Edna Horta. E estamos aqui a postos para desenvolver o nosso Evangelho e Orações de hoje. Muito preparados emocionalmente, com o coração tranquilo, sereno, pensando em Jesus. Boa noite, Pedro Luiz, Fernanda Mendes, boa noite. Muito bem. Bom, vamos então adiantando e já começando com a nossa prece de hoje. Santiago Luz, boa noite. Juliana Luz, boa noite. Ótimo. Casal que sempre está conosco. Rita Furió, boa noite. Fernando Luiz e Dona Alda, sejam todos bem-vindos. Muito bem. Então vamos lá. Como o nosso assunto da palestra é paciência e trabalho, eu escolhi a prece para nós hoje, Em Busca da Paciência. E é com ela que vamos iniciar o nosso evangelho de hoje. Ó Mestre Jesus, ante as situações que me sufocam a alma, reveste-me de paciência. Ante a doença que me chicoteia o corpo, cobre-me com a resignação e desperta-me a grandeza interior. Ante as ofensas que me faz tremer o espírito e acorda a revolta que dormita no fundo do ser, segura minha palavra, impede as fagulhas do meu olhar, para que não retribua o mal com o mal. Ante os que me compreendem ou me desprezam e criticam, dá-me a tolerância para ver neles a falibilidade humana e as malhas da ignorância. Diante da fraqueza, do medo e da solidão, fortalece-me a compreensão, Mestre Jesus, de que nunca estou só. Tua força poderosa sustenta-me a partir do mais profundo de mim. Ensina-me também a preparar o futuro, a usar bem o presente e a não ficar preso aos erros do passado. E dessa forma, agindo, trabalhando e tolerando, seguirei avante debaixo da tua luz, Mestre Jesus. E assim, com esta prece maravilhosa que nos traz o fortalecimento interior, o incentivo à paciência, ao perdão, principalmente, nós vamos, Mestre Jesus, iniciando o nosso evangelho de hoje, pedindo as tuas bênçãos a todos nós que nos unimos virtualmente neste evangelho, nesse grupo de amigos e queridos amigos com quem nos reunimos nesta noite. Pedimos, Mestre Jesus, que os teus mensageiros celestiais estejam aqui conosco, iluminando o nosso palestrante e permitindo que a cada um de nós que ouçamos esta palestra, absorvamos os ensinamentos e possamos
colocá-lo em prática imediatamente, Mestre Jesus. Procuremos, dentro de cada um de nós, fortalecer a fé em Ti, Mestre Jesus, para que sejamos cada dia mais fortes, cada dia mais poderosos na Tua fé, Mestre Jesus, e nos incentivarmos a nos reformarmos intimamente para seguirmos a Tua direção, do Teu Evangelho e do Teu amor. Abençoa-nos e proteja-nos agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Carlos Eduardo, querido amigo, a palavra é toda sua, pelo tempo que você julgar necessário. Tá bom, obrigado. Você fica sozinho de imagem, mas eu estou aqui para qualquer socorro que você precisar. Tá bom. Boa noite a todos, meus amigos. Muito boa noite, que possamos nos sintonizar, né, nessa mesma frequência de paz, de esperança, de alegria. Que a mensagem do Evangelho de hoje nos proporcione realmente paz ao espírito, uma noção mais precisa de como a providência divina nos abençoa, nos fortalece, nos encaminha. É um momento que a gente para, né, com todas as nossas obrigações, compromissos, para aquela reflexão íntima, necessária e indispensável para viver bem, né? Por isso convido todos, na verdade o convite é de Jesus, né? O Evangelho é aqui comentado, interpretado, mas a partir do primeiro convite que vem de Jesus, que é o nosso mestre e nosso guia, que possamos assim ser beneficiados nessa noite. A mensagem de hoje, ela está num livro muito bonito de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso saudoso Chico Xavier. O livro é Mãos Unidas, e o título da mensagem nos fala sobre paciência e trabalho. Paciência e trabalho. Onde que essas duas questões, esses dois temas muito importantes da vida se encontram? Né? É o convite que o benfeitor faz a nós. E aí a gente fica imaginando, não é? Em quantos momentos, em quais circunstâncias da vida nos é exigida a bendita virtude da paciência? Só em alguns momentos? Aqueles mais delicados, mais complicados, que nos afligem mais? Tão somente nessas ocasiões que nos é exigida a virtude da paciência? É assim que a gente encara essa virtude belíssima que é ser paciente? E por outro lado, qual o significado, a importância do trabalho para nós seres humanos, espíritos imortais? Primeiro, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o trabalho. Quando se fala trabalho, né, fora do âmbito religioso, fora do âmbito espírita, muitas vezes a gente só emprega trabalho nas questões que a gente se ocupa, né, realiza uma determinada atividade e recebe uma remuneração por tal atividade. Então, um trabalho remunerado, assalariado. Essa é uma modalidade de trabalho. Mas, conforme está no Livro dos Espíritos, e Kardec fez questão de perguntar, né, isso aos benfeitores, no que consiste o trabalho, né? Pergunta que está no capítulo todo dedicado à lei do trabalho. E a simples e tão, né, sábia resposta: trabalho é qualquer ocupação útil do ser humano. Toda e qualquer ocupação útil do ser humano. Não precisa ser remunerado, né? É todo trabalho em que a gente empenha, né, as nossas energias, a nossa atenção, o nosso cuidado, exercitamos as nossas habilidades, nossos conhecimentos, nossos talentos pessoais, para que algo seja produzido, oferecido a si mesmo e outras pessoas que vão depender daquele gênero de trabalho. Então, um professor trabalha, um administrador trabalha, um advogado trabalha, um comerciante, uma cabeleireira, uma faxineira, um agricultor. Todos trabalham, todos. Uma dona de casa trabalha, né? A própria natureza, né? No reino mineral, vegetal, animal, todos, sob um ponto de vista muito, né, peculiar, trabalham.
Vai dizer que a formiga, uma abelha, não trabalham, gente. Muito, muito. Dentro das suas atribuições no reino animal, trabalham muito para se perpetuarem na sua espécie, para viverem e também auxiliarem na harmonização, né? Na harmonização, no equilíbrio do ecossistema onde se encontra. E o ser humano não foge à regra, por isso que é lei do trabalho. Então, trabalho, sob uma perspectiva espiritual, é sempre se ocupar de algum trabalho, de alguma atividade que seja útil para você e para toda a comunidade onde você está inserido. Ora, se trabalho significa tudo isso, gente, percebem que em todos os lances da vida é exigir de nós trabalho? Não dá para ficar de braços cruzados? Não dá para ficar de braços cruzados, gente. Não importa a idade, né? Não importa a classe social, não importa que país estamos vivendo, nada disso importa. É uma lei que abrange todos os seres humanos. No entanto, para que tudo isso que nós realizamos com muito empenho, com muita força, com muita iniciativa, dê resultados úteis, favoráveis a todos, exige de nós a bendita paciência. Para nada, né? A gente não pode imaginar que as coisas vão se resolver, vão dar os resultados esperados, se nessa jornada de trabalho, de realização, não tivermos paciência. Para tudo. Para tudo é exigida muita paciência. E o benfeitor nos coloca aqui um ponto muito especial para a nossa reflexão, gente. Somos seres imortais, estamos aqui como aprendizes na Terra, passando cada um por um gênero, né, muito adequado de provas para nos aferir nossos valores, desenvolver nossos potenciais espirituais. E por certo que essa jornada de aprendizado não será tão fácil assim. Não será uma coisa que, né, a gente realiza em um dia, em um ano. Exigirá de nós uma existência física inteira. E muitas das vezes, algumas necessidades especiais que atendem a nós mesmos dependerão de muitas encarnações, porque é um trabalho de séculos que estamos realizando. Por isso que não dá para ter muita pressa, muita afobação, querer fazer de qualquer jeito. Não é? A gente tem que fazer com propósito, com firmeza, com compreensão, com muita fé. Essencialmente, empregar muita fé naquilo que Deus nos concedeu para essa atual existência. E é aí que entra a mensagem do benfeitor, meus amigos. Né? Porque muitos de nós, nessa jornada de aprendizado, que exige de nós trabalho, empenho, dedicação, não é? Muitas vezes a gente se desespera, a gente literalmente perde a paciência, não vê uma solução próxima que irá nos confortar, que irá nos recompensar pelo trabalho realizado. Então, a gente, nesses instantes, se deixa levar pela descrença, pela dúvida, nos afastamos da presença e da comunhão com Deus. Quantos irmãos estão nessa situação hoje, meus amigos? Que não procuram estabelecer essa ligação espiritual com o Pai Criador, que estão afundados, mergulhados profundamente nos problemas, nas questões, né, que a vida nos traz, mas sem trabalhar o seu interior, sem desenvolver a espiritualidade em si mesmos. E por isso mesmo sofrem mais. Então a paciência, enquanto conquista do espírito, sempre fica distante, até parecendo inalcançável, porque os problemas vão se avolumando, ganhando peso, ganhando forma. Mas não é porque a prova é mais pesada do que deveria, porque isso seria uma injustiça, e injustiças não ocorrem quando somos filhos de Deus. Estamos submetidos às leis divinas. Não há injustiça, gente.
Por mais que estejamos numa zona de sofrimento, ainda assim estamos sob a justiça de Deus. Então, por que se desesperar? Por que perder a confiança? Por que não buscar em si mesmos essa capacidade de ir até Deus, falar através do coração, estabelecer essa comunicação com o Pai da vida, que nunca está distante de nós, está sempre presente. No entanto, é aí que a mensagem do benfeitor é muito preciosa, exige comunicação, gente. O auxílio, o genuíno auxílio, para que chegue aos lugares e atenda às necessidades humanas, necessita de caminhos, de condutores, necessita de comunicação. E o exemplo que ele deu, a metáfora que ele utilizou, é como a força elétrica, que no caso do Brasil, muito da força elétrica é produzida em usinas hidrelétricas. Como essa energia ali produzida será direcionada até os lares numa cidade qualquer e prover luz, né, força, né, para os equipamentos elétricos, se não passar por uma grande rede de transmissão. Comunicação. O auxílio, né, da fonte nascedora para onde se necessita daquela força. Para nós, seres humanos, não foge a essa regra, a esse esquema de auxílio. Então, para que possamos receber todo esse manancial de bênçãos, de proteção, de inspiração, de força, que vem do plano superior da vida, necessitamos nós próprios estabelecermos essa comunicação. Estabelecermos, gente. Não estamos alheios ao mundo que Deus nos colocou. Somos interdependentes. Necessitamos um dos outros, encarnados e desencarnados. Não é assim que deveria ocorrer? Se eu estou passando por alguma necessidade, né? Algo que não sei lá bem como encontrar a solução, né? Não sei os caminhos que tomar. Se eu for humilde, se eu tiver fé, eu não vou buscar apoio em alguém que eu conheça, que eu confie, não vou buscar esse auxílio, falar, visitar, telefonar, passar uma mensagem, meu amigo, minha amiga, me ajude nessa situação. Não vou fazer esse movimento, gente, de buscar para receber o auxílio que preciso? Ou não, vou ficar guardando para mim, problema em problema, dificuldade em dificuldade, até não aguentar mais, então aí, como diz no provérbio, aí sim vou abrir o bico, né? Chorar, espernear. Não poderia ser assim, gente. Não precisa ser assim. Precisamos estar em contato uns com os outros. E é isso que a mensagem nos fala, gente. Como estabelecemos essa comunicação, essa rede de proteção e de auxílio entre todos nós, seres humanos, encarnados e desencarnados? Especialmente através da prece, né? Que Jesus tão sabiamente nos ensinou na célebre frase: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta, ela vos será aberta. Percebem, gente? Que o auxílio depende de uma primeira atitude de quem pediu. Para receber, temos que pedir. Para achar o que necessitamos, temos que fazer o caminho da busca. Para que a porta, né, de oportunidades, de solução se abra, precisamos bater essa porta. Então vamos nos habituar ao hábito da prece. Né? Tratarmos com mais seriedade, com mais equilíbrio, com mais espiritualidade, a necessidade de orar, de falar com Deus, de abrir o coração, expor as palavras que naquele exato momento o coração está pedindo para falar, gente. Se está enfrentando um problema muito complicado, muito difícil, onde as forças estão minando, físicas e até morais, vamos usar a prece, meus amigos. Não vamos ficar deixando o problema ganhar peso, forma. Não. Faça a prece.
Peça com todas as forças do coração e seremos atendidos exatamente naquilo que precisamos. É o conforto, é a sustentação do alto que chega até nós. Não exatamente como talvez gostaríamos, não é? Mas sempre chega, desde que adotemos a paciência em todos os momentos da vida. Né? Porque ele seria um contrassenso, gente. A gente faz uma prece, nesse minuto até de desespero, de profunda aflição, mas tão logo terminou a prece, o coração ainda continua atormentado, alimenta desesperos, lamenta a vida, queixa-se para todos que está sofrendo, que não pode fazer nada. Como, meus amigos, o auxílio virá ao seu encontro se você vai no sentido contrário do auxílio? Ajuda-te, o céu te ajudará, já diz Jesus. Então, o exercício da prece não se encerra quando a gente para de falar ou de emitir o pensamento naquele momento de prece. Ele tem que se prolongar durante os dias, as semanas, os anos. A nossa vida tem que ser uma perene prece em direção a Deus, para que a gente não caia nessa situação que eu acabei de relatar. Queixar-se, lamentar, né? Ser um pessimista por excelência. Porque nesse nível, gente, de pensamento, a comunicação fica truncada. Fica truncada. É como se nós agora, nesse exato momento, durante a palestra, eu falando, vocês ouvindo, em determinados momentos da transmissão, vocês não pudessem ouvir a minha voz. Ou eu, quando estava ouvindo o Clóvis, também não entendia nada do que ele estava falando. A mensagem truncada, né? Não pelo meio pelo qual a mensagem foi, mas aonde deveria chegar não está em situação receptiva. Não está à disposição de ouvir, de assimilar, de entender o que está sendo dirigido ao seu coração. As mensagens que vêm do alto, gente, muitas das vezes são muito sutis. Elas, na verdade, as orientações que os benfeitores nos trazem estão entre as linhas. A gente precisa saber muito bem interpretar do que eles estão falando e retirar, recolher o ensinamento que nos cabe. Né? E aí tem que ter receptividade. O coração tem que estar aberto para receber, gente. Percebem, gente? O estado de espírito indispensável para que a gente possa receber o auxílio que necessitamos. Né? E a prece é um desses caminhos primordiais para que essa comunicação não fique truncada. E toda vez que a gente eleva o pensamento em prece, não ficaremos na dúvida se seremos ouvidos e muito menos se seremos atendidos. Com certeza, seremos atendidos. No momento exato, naquilo que de fato necessitamos. E além da prece, entra o trabalho, né, gente? Como eu comentei no comecinho, o trabalho, né, de todo dia, de toda ocasião, né, por qualquer razão que seja nobre, valiosa, em que a gente se ocupe de uma atividade que vai beneficiar pessoas. Então significa que o que eu peço em prece, eu tenho que procurar ajudar no meu trabalho, no meu relacionamento com as pessoas, para que as coisas se resolvam, ganhem um curso diferente na vida. É aquela partezinha que cabe a eu realizar. Que benfeitor algum vai fazer por mim, gente. Não adianta ficar esperando isso. Né? Ser gentil, afetuoso, respeitoso, carinhoso com as pessoas da família. Quem tem que ser, gente? Eu. Eu tenho que me ocupar desse trabalho caritativo, de ser gentil, leal, amigo, né? Fraterno, com as pessoas do meu convívio, gente. Porque aí está grande parte do meu trabalho aqui na Terra, na existência que eu estou aprendendo, né? Aquilatando os meus valores espirituais.
Os benfeitores vão nos instruir, vão nos aconselhar, vão nos dar caminhos, mas quem vai trilhar esses caminhos somos nós. Percebem por onde a gente tem que passar? E por isso que temos que ser pacientes. Porque se a gente é paciente, no exemplo que eu estou dando, em casa, se a gente é paciente todo dia, procurando compreender a dificuldade que o outro tem, de comportamento, de atitudes, o jeito próprio de ser dele, tanto quanto ele precisa também ser paciente comigo. A paciência nos leva a desenvolver tantas e tantas outras virtudes, porque a gente vai começar a respeitar mais as pessoas, vai começar a ser mais tolerante. Se alguém faltar conosco, a gente vai ter mais disposição em perdoar. Percebem que é contagiante, é um círculo virtuoso quando exercitamos a paciência. E nesse exercício de paciência, se surge um momento muito difícil, muito complicado, e me encontro nesse mar revolto, complicado, parece insuperável, né, de ser vencido, e me encontra nessa disposição de vencer, de superar esse momento difícil, percebem que a ajuda virá e eu receberei e saberei levar adiante aquele compromisso com a vida, com as pessoas. Poderá demorar um pouquinho, mas sairei vencedor. Pode demorar uma existência toda, mas vai valer o esforço, vai valer o empenho, vai valer toda a atitude pequenina que foi todo dia da minha existência, ao suportar aquelas ásperas circunstâncias que a vida me impôs. Às vezes, um comportamento meio refratário, até mesmo desrespeitoso das pessoas. Aquilo não me rebaixou, me fortaleceu como espírito. Mas porque eu fui paciente. E a paciência sempre recompensa, traz frutos para o espírito. É disso que o benfeitor fala, gente. Né? E no finalzinho, só quero deixar para ficar bem fixada, né, a ideia que ele quis nos transmitir, ele diz assim, bem ao último parágrafo, em todas as circunstâncias, serve e espera sem reclamar e adquirirás a certeza de que com a paciência, conjugada ao trabalho, oferecerás constantemente o melhor de ti mesmo, em louvor ao próximo, para receber o melhor dos outros, sem nunca atrapalhar o concurso de Deus. Olha que beleza o entendimento do benfeitor, gente. Ajuda-te e o céu te ajudará. Seja paciente, perseverante, ajude as pessoas no seu convívio, porque de alguma forma você também será beneficiado. Não é? É esse círculo virtuoso que cada um tem que, né, semear, colocar sua boa semente, né, nessa roda viva, né, de amizades, de relacionamentos, de trabalho, para que se reverta em bênçãos e alegria de viver. Tudo bem, meus amigos? Quem ainda não conseguiu ler a mensagem, faça essa leitura depois, hoje à noite, ou mais durante a semana, e que possamos nos beneficiar dessa orientação superior que veio do benfeitor Emmanuel, mas certamente, né, inspirado pelo nosso Mestre Jesus. Deixo a todos um abraço afetuoso, uma boa semana a todos, e que possamos assim acompanhar agora, né, o restante do nosso encontro espiritual. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E assim, queridos amigos, queridos companheiros de jornada, nós vamos dar início, então, às nossas vibrações da noite para seguir no nosso evangelho e orações de hoje. E vamos, então, convocar a vocês que elevem os seus pensamentos a Jesus. Coloquem nas mãos de Jesus os seus fluidos ectoplasmáticos, as suas energias benfeitoras, os seus fluidos de cor rosa, para que o Mestre Jesus e os seus mensageiros celestiais possam distribuí-los da melhor maneira possível. Nós vamos dirigindo as vibrações, mas o Mestre Jesus é que vai distribuir
através das equipes médicas, através dos seus mensageiros, aos locais mais necessitados. Vamos, então, mentalizar o nosso planeta. Que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Que nós possamos, Mestre Jesus, encontrar, através do diálogo, das negociações, a paz e o equilíbrio para todos os povos. Que os refugiados de guerra possam encontrar um local onde possam ser recebidos para seguirem a sua reencarnação. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Nosso querido Brasil, que hoje está estagnado no meio das indas e vindas dos nossos governantes. Que nós possamos inicialmente eliminar a corrupção do nosso Brasil. Que a corrupção possa ser extinta em todos os níveis de governo e de população. E que nós possamos ter uma ótima distribuição de saúde, de educação e de alimentação ao nosso povo brasileiro. O Brasil é um país que tem abundância e precisa de ter diretrizes para melhor direcionar a educação, a alimentação e a saúde a todo o povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram em hospitais, em casas de saúde, pronto-socorros, em especial aqueles com Covid. Mestre Jesus, que as tuas correntes médicas, em especial correntes do Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra e Corrente Azul, possam tratar de todos esses irmãos, recuperá-los, permitir que eles possam seguir para os seus lares ou, se tiverem seus lares, se recuperarem e voltarem às suas vidas de trabalho e de paciência. Nós vamos pedir, Mestre Jesus, que, enfim, onde haja um leito de dor, que os teus mensageiros, que as tuas correntes médicas ali possam estar presentes. Nós vamos vibrar, então, por todos os detentos, que esses irmãos possam encontrar, através do seu arrependimento, através da sua boa vontade, um novo início de vida aqui nesta encarnação. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios de álcool, de cigarro, de sexo ou de drogas. Que todos esses irmãos possam encontrar no teu evangelho o caminho a seguir para a sua elevação espiritual, para o seu novo caminho. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as tuas caravanas socorristas, Mestre Jesus, possam adentrar esses locais, resgatar os irmãos que ali estiverem em condições de ser resgatados, aqueles que se arrependeram dos seus males praticados, honesta e sinceramente, que possam ser levados às colônias do mundo espiritual. Nós vamos pedir também, Mestre Jesus, por todas as famílias em desarmonia, Mestre Jesus, que essas famílias possam receber as tuas bênçãos de paz, de equilíbrio, para que cada uma destas famílias possa viver em harmonia, viver em equilíbrio e conseguirem ultrapassar esta encarnação. Nós vamos vibrar também por todos os orfanatos, por todas as creches, pelos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que o teu evangelho e a tua luz sejam a diretriz, as diretrizes que vão levar esses irmãos a seguirem um novo caminho. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, para que os dirigentes das religiões encontrem a paz entre todas as religiões. Que todos os irmãos possam se harmonizar. O que Deus quer é a harmonização de todos os povos da terra. Vamos vibrar também por todos os nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Todos eles recebam bênçãos de paz e luz e de harmonia. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram os nossos desafetos desta encarnação, de encarnações passadas. Que eles possam nos perdoar, que eles possam reconhecer que nós estamos buscando uma melhoria, que nós estamos buscando um caminho melhor e que possamos nos reharmonizarmos para seguirmos na seara do Mestre Jesus.
Vamos vibrar pelos nossos lares, que as tuas luzes brancas, Mestre Jesus, esterilizadoras, repassem em todos os ambientes da nossa casa, eliminando miasmas, retirando irmãozinhos que aqui estejam para perturbar o ambiente, que esses irmãos possam ser levados a colônias para esclarecimento, para ajuda, para se recomporem. E os miasmas possam ser queimados, eliminados no mundo espiritual. Nós vamos vibrar também, finalmente, por nós mesmos. Que as tuas luzes brancas e azuis, Mestre Jesus, em forma de cristais, caiam sobre cada um de nós, limpando todos os nossos centros de força, permitindo que recebamos força, energia, paz, harmonia, para seguirmos em frente na nossa jornada nesta terra. E vamos também pedir, Mestre Jesus, pelos nossos grupos especiais de vibração. Comecemos pelos grupos de Alzheimer, que os terapeutas do mundo espiritual, os neurologistas possam ajudar esses irmãos com Alzheimer, que eles possam receber o fortalecimento, o equilíbrio, se recomporem para continuarem a sua jornada. E que os seus cuidadores possam também ser amparados e fortalecidos. Vamos vibrar pelos casos de câncer. Todos os irmãos com câncer possam receber da equipe dos oncologistas do mundo espiritual o tratamento necessário para a eliminação dos seus cânceres, dos seus corpos, o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, possam ter os menor defeito secundários possíveis, para que eles possam, então, se recompor e possam seguir na sua jornada. Vamos vibrar por todos os irmãos com problemas ortopédicos, seja de coluna, sejam de articulações, sejam de movimentos quaisquer, que eles possam ter as suas cartilagens recuperadas, cartilagens fortalecidas, para que tenham o menor nível de dor e o melhor de movimentação no seu organismo. Vibremos pelos irmãos com Covid da nossa lista, que eles recebam das equipes dos pneumologistas os melhores tratamentos, o tratamento necessário para se recomporem, para se fortalecerem e seguirem para os seus lares. Vibremos pelos casos de depressão emocional. Pedimos as correntes dos franciscanos, dos samaritanos, dos terapeutas do mundo espiritual, que durante os períodos de sono desses irmãos, eles possam ter uma conversa com vocês fora dos seus corpos físicos, para se recomporem, para se recuperarem, para seguirem o seu caminho no mundo espiritual. Vamos vibrar com os casos de saúde e diabetes, que esses irmãos recebam o tratamento das equipes Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra e Corrente Azul, para se recuperarem, se fortalecerem e obterem a cura, se assim for permitida pelo nosso Pai. Vibremos pelos casos de suicidas, que eles possam ser resgatados do vale dos suicidas, na medida em que se arrependam dos seus atos praticados, na medida em que sigam o seu caminho e busquem orações e busquem seguir em frente. Vibremos pelos desencarnados, possam ser resgatados do umbral e das trevas e levados às casas de saúde, aos hospitais do mundo espiritual para tratamento adequado. Vibremos também pelas pessoas e crianças desaparecidas, que os amigos do mundo espiritual possam ajudar os órgãos de polícia, as famílias a reencontrarem aqueles irmãos e crianças desaparecidos e que se possam se reencontrar e reviver a sua sequência de vida nessa encarnação. E vamos pedir também, queridos irmãos, pelas as correntes médicas do plano espiritual, que fluidifiquem as águas que colocamos sobre as nossas mesas nesta noite. Tanto as águas para o nosso tratamento próprio, quanto as águas para o tratamento dos nossos queridos amigos e parentes. Que Deus Pai nos abençoe neste momento e que possamos seguir em frente. Agradecemos ao nosso Pai, agradecemos a todas as correntes que, em nome de Jesus, conosco trabalharam nessa noite. Agradecemos pela maravilhosa palestra que tivemos, que possamos seguir em frente no caminho do nosso querido Mestre Jesus, fortalecidos e preparados para enfrentar
o nosso karma, as nossas dificuldades e principalmente superá-los sem blasfêmias, sem reclamações, sem tristezas. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos fortaleça agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, agradecemos a vocês pela companhia, pela presença. Esperamos estar aqui com vocês no próximo domingo, 8 horas, e aqui estaremos juntos para podermos conversar com vocês em mais um evangelho e orações que nós estaremos para fazer com vocês. Que Deus Pai abençoe vocês, que Deus Pai nos ilumine, ilumine a todos vocês, ilumine principalmente ao Carlos Eduardo. Que Deus Pai nos abençoe agora e sempre. Um beijo para vocês e até domingo, se Deus quiser.